Salve família, e bora pro segundo EP desse trombadinha maluco. Então se querem a continuação, já deixa o likeão, se inscreva no canal e o mais importante, assista até o final. Se quiser fortalecer o canal, clique em seja membro aí embaixo. Agora bora de obra. E já inicia com um monstro enorme com asas invadindo uma cidade. Enquanto o Prota, diferente de todo mundo que estava fugindo do monstro, estava indo em sua direção e ficou parado no meio da rua olhando para ele. Até que de repente uma eletricidade percorre pelo seu corpo, surgindo várias linhas vermelhas como um infravermelho, recebendo uma descarga elétrica muito forte, fazendo desaparecer com a energia. Após aquela gota de energia pingar em seu rosto, ele acordou assustado em seu quarto, acreditando que estava despertando seu talento, e se pergunta se aquelas alucinações foram causadas pelo processo do despertar. É falado que 100 anos atrás, milhares de portais espaciais surgiram na Terra, bestas ferozes invadiram o planeta, ameaçando a sobrevivência da humanidade. No entanto, aquela energia dimensional também despertou os talentos na humanidade, e um pequeno número de humanos despertaram, levando a humanidade para a Era dos Talentos. Sua irmã bateu na porta, perguntando se o seu despertar de talento já havia terminado, e ouvindo isso, ele pega uma pedra para verificar, que revela que seu talento era de tier baixíssimo. Ele fica desanimado por isso, já que isso significava que estaria ferrado pro resto da vida. Nisso ele se questiona, dizendo que, se não se tornar um guerreiro marcial, como poderia se proteger do futuro? Até que ela entra no quarto chamando por ele, perguntando como foi a avaliação de talento dele. Ele diz que foi excelente, é claro, o que deixou sua irmã bastante feliz, enquanto ele dizia para ela não se preocupar, afinal seu irmãozão certamente vai se tornar um guerreiro marcial super poderoso. Então ela começou a comemorar, dizendo que seu irmão era o melhor. Nisso ela te chama para jantar, afirmando ter feito seu prato favorito para comemorar. Enquanto ela sai, uma janela começa a aparecer em sua frente, e ao ficar parado que nem bobo olhando pro nada, ela volta perguntando o que ele estava esperando. Naquela janela mostrava os talentos de sua irmã, e surpreso ao conseguir ver aquela janela, percebendo que o talento da geada ainda não despertou. Após isso, ele toca na tela para ver seus status, que dizia que seu talento em cultivação era de tier baixíssimo, algo que já não era novidade para ele. De repente sua irmã te puxa pelo braço, dizendo que a comida estava esfriando, mas ao tocar nela uma nova janela de status aparece, revelando que os talentos dela é copiável, fazendo ele se questionar o que era isso. Nisso o sistema pergunta se ele gostaria de copiar o talento. Ele ficou assustado, se questionando se poderia copiar os talentos das pessoas, percebendo que agora já não estava em uma situação tão desesperadora. Chegando na cozinha, ela diz que fez seu prato favorito, que era a carne de porco assada, e nota que estava com uma cara boa. E pensando sobre o talento de copiar, dizendo que a habilidade era incrível, porém não poderia testá-la em sua irmã, falando que iria selecionar em não, afirmando que o talento base dela era melhor que o seu, e que seu talento de base era extremamente raro, e certamente após o despertar, ela seria capaz de esmagar seus oponentes. Com isso ele pensa em seus pais, dizendo que se estivessem ouvindo isso, eles poderiam ficar aliviados agora. Um pouco depois, ele saiu na rua com um moletom de capuz preto, que parecia até um certo alguém, até que ele diz que estava na hora de testar aquele talento, olhando para as pessoas em busca de algum talento poderoso. Porém, ele acaba percebendo que a distância efetiva para visualizar o talento de alguém é de apenas 3 metros, achando um pouco curto. Então ele percebeu que todos em sua volta tinham talentos inferiores, dizendo que esses talentos eram todos ruins, e que pelo menos precisava copiar um talento de nível médio. Ele acredita que deveria conseguir dar uma olhada na academia, agora que despertou um talento, mesmo que seja de nível fraco. Ele diz que poderia copiar o talento de outra pessoa, e pode fazer com que seu talento mude, e por isso ele não poderia se inscrever em uma academia que exige uma avaliação de talentos. Até que ele teve uma ideia, indo até a 5ª academia da base Linhai, pensando que aquele era o lugar certo, dizendo que muitas pessoas têm o talento intermediário na academia, e pensando em seu talento de copiar que despertou, afirma que será mais forte que todos no futuro. E depois de 10 dias na 5ª base no estádio marcial número 3, dizem que para se tornar um guerreiro marcial, eles devem primeiro se tornar um aprendiz marcial, e se querem se tornar um aprendiz de marcial, eles devem primeiro aprender a técnica de treinamento corporal. Então o instrutor manda todos começar, dizendo que eles só devem se lembrar que só terão sucesso se conseguirem criar um vórtice de ar na frente de seu peito. Então nosso prota Yetian começou a se concentrar, enquanto um dos alunos diz que alguém acabou de desmaiar, mas o professor manda eles ignorarem aqueles fracos, pois a única forma de se tornarem um guerreiro marcial era criando um vórtice de ar. Yetian se perguntou como isso era possível, dizendo que não poderia criar absolutamente nada, e se questionou se seu nível de talento era tão baixo assim, até que o professor diz que já chega e que isso era tudo por hoje, afirmando que aqueles era a pior turma que ensinou em toda a sua vida, falando que esperava que todos seguissem o exemplo de Shendong, mandando aumentarem logo aquela motivação deles, não sendo um bando de preguiçosos, o que deixou o Yetian bem bolado. Depois disso, ele perguntou a Zambal quem era Shendong, que respondeu que ele não era uma pessoa comum, ele levou apenas meio mês para se tornar
tornar um aprendiz marcial e até o próprio diretor o aceitou como seu discípulo. E Etienne comentou que seu nível de talento parecia ser bem alto. Zambal, todo animadinho, mostrou pro Etienne um autógrafo de Shandong, dizendo quando ele se tornar tão poderoso quanto o diretor, se pergunta quanto deveria valer aquilo. E ouvindo aquilo, o prota fica sem palavras. Enquanto isso, tava uma gritaria e geral falando que estava vendo o Shandong, que chega cumprimentando a todos. Na mesma hora, Zambal corre pra cima dele pedindo mais um autógrafo, enquanto Etienne observa o Shandong que todo mundo falava, com um sorriso e os olhos arregalados de interesse. Enquanto Shandong agradece a todos pelos elogios, Etienne observa que seu talento de cultivo é de tier intermediário, então ele já pensa em chegar perto para dizer um olá. Nisso, Shandong manda a todos ficarem calmos, dizendo que estava ali para encorajar a todos em nome dos professores, falando para deixarem os autógrafos de lado, dizendo que se tornaria motivo de piada se seus amigos descobrissem. Ainda animado, Etienne pergunta se poderia apertar sua mão, e então ele concorda e o pessoal começa a fazer fila para isso, até que finalmente chegou a vez de Etienne, que dá um sorriso maléfico enquanto apertava a mão de Shandong, que diz para trabalhar duro, e então ele agradece sorrindo por ter conseguido. Um tempo depois, em meio a um temporal, uma janela de status dizia que o talento de cultivo de tier intermediário foi copiado com sucesso e se ele desejava se fundir. Etienne se questiona se seria uma boa ou uma ideia se fundir, até que ele se lembra da cena em que todo o seu corpo levou uma descarga elétrica, pensando o que aquilo significava. Porém, ele fala que tanto faz e aceita se fundir enquanto a energia se fundia. Etienne começou a sentir uma dor insuportável no peito, gritando agoniado com a dor. Após isso, ele se questiona por que isso aconteceu e afirma que fundir talentos era muito doloroso. Enquanto a tempestade continua, Etienne, ofegante, percebe que agora seu talento de cultivo estava no tier intermediário. Sorrindo e suando frio, ele fala que mudar seu talento e renascer novamente vale a pena a dor. Etienne nota em sua janela de stats que seu talento de copiar estava em cooldown de 30 dias e percebe que poderia continuar copiando talentos após 30 dias, achando essa habilidade incrível. Com isso, ele fala que deveria tentar usar aquela técnica de treinamento corporal que o professor tinha ensinado, e na mesma hora ele conseguiu criar o vórtice de ar com facilidade. Surpreso, ele fala que a técnica era muito fácil de ativar agora que tem um talento de tier intermediário, falando que deveria esquecer de ser um guerreiro marcial, dizendo que se tornaria um guerreiro marcial de elite ou até mesmo um grande guerreiro marcial. Mês depois, em uma noite de lua cheia, apareceu um lobo gigante de chifres que parecia bem furioso. Enquanto uma garotinha pergunta o que teria pro jantar e seu pai respondia, Etienne passava ao lado, falando que embora seja um aprendiz marcial agora, ainda tinha um longo caminho até se tornar um guerreiro marcial. Ele acha que Shandong tinha sessões individuais com o diretor e por isso deveria estar evoluindo mais rápido do que ele. De repente, ele ouviu um barulho e a lanterna caiu no chão e era o lobo gigante que atacou o pai da garotinha. Quando Etienne se virou assustado, viu uma garotinha gritando por seu pai enquanto o lobo te encarava deixando sem reação. Nesse momento, várias pessoas perceberam que era um monstro e saíram correndo. Congelado naquela situação, Etienne pulou para salvar a garotinha que seria atacada pelo monstro e percebe que ele era muito rápido e não ia conseguir fugir. Mas de repente um guerreiro apareceu fazendo o lobo recuar enquanto Etienne observa. Depois de recuar, o lobo fica ainda mais furioso e o guerreiro pede desculpas por sua demora. Etienne pergunta quem era ele e ele responde que todos te chamam de Capitão Gale Wolf. Ele manda proteger a garotinha, dizendo que dava conta do lobo Lua de Prata, e Etienne concorda com isso. O capitão avança pro ataque e o lobo Lua também ataca. Etienne tapa os olhos da garotinha, falando pra ela não olhar. O capitão diz que o lobinho era bem fortinho e ataca novamente, mas consegue escapar. Ele diz que era como esperado de um lobo Lua de Prata, afirmando que não deveria subestimar sua velocidade, mas ele diz pra não se esquecer que tinha seus companheiros avançando ao mesmo tempo. O lobo descobriu e rapidamente escapou do ataque em conjunto. O lobo avançou na direção do capitão, que fala que foi bem na hora. Enquanto seus companheiros correm para ajudar, ele crava a espada no peito do lobo e um guerreiro pergunta se o monstro morreu, mas o capitão fica surpreso vendo que o lobo ficou ainda mais furioso. Ele avisa que o monstro estava entrando em modo explosão de sangue, mandando geral tomar cuidado. Então todos recuam perguntando se estavam bem, enquanto um deles fala que o lobo estava fugindo, mas o capitão fala para não se preocuparem, confiante de que ele não iria para lugar nenhum. No topo de um prédio, uma arqueira fala que estava esperando por ele e atira uma flecha na direção do lobo, que ao perceber a flecha, já tinha te atravessado. Com o lobo derrotado no chão, o capitão falou que ele ainda era muito fraco para lutar contra eles. Um dos guerreiros comentou que as habilidades de tiro da garota eram excelentes, e dando risada falou que é claro. Etienne, surpreso, se pergunta se aquela janela de status era o talento do monstro, e é revelado todos os tiers, sendo eles tier fraco, tier inferior, tier novato, tier intermediário e tier superior. Ainda surpreso com o talento do monstro, ele percebe que o lobo ainda está vivo, porém os guerreiros estavam conversando e não perceberam, até que o capitão manda geral prestar atenção, dizendo
para recuar que o lobo ainda estava vivo. Eles comentaram que os monstros realmente eram assustadores de tão persistente. Nisso o guerreiro perguntou ao capitão o que deveriam fazer, e ele respondeu que dava conta já que o monstro estava bem fraco. Antes disso, o capitão mandou Etienne correr, porque aquela área não era segura, e pergunta se ele ficaria ali parado. Porém, Etienne estava animado, dizendo que aquela era a oportunidade perfeita. Então ele avança na direção do monstro e com o seu punho ele atingiu o lobo. Depois de tocar no monstro, o talento foi copiado com sucesso. Mesmo assim, ele saltou até as costas do lobo e continuou atacando sem parar. E se liga no olhar de maluco desse cara. Com os punhos sujos de sangue, o capitão segurou seu braço, dizendo que o monstro já estava morto. Mas Etienne acha o mais importante foi ter o talento copiado com sucesso. Após isso, o capitão mandou os guerreiros limparem o local e a arqueira cuidar da garotinha. Antes de ir, o capitão falou que estava ansioso para receber o garoto em seu esquadrão quando ele se tornar um guerreiro marcial. E Etienne, animado, concorda com esse olhar de maluco. Um tempo depois, Etienne fala que precisava limpar logo aquela sujeira, porque provavelmente sua irmã ficaria preocupada se te visse assim, enquanto se olhava no espelho. Chegando em sua casa, Etienne achou tudo muito quieto por ali, até que viu que sua irmã estava tirando uma soneca. Vendo que ela estava bem, ele fala que hoje foi o primeiro dia em que viu um monstro com seus próprios olhos, e que foi ainda mais assustador do que nas histórias. Enquanto cobria sua irmã, ele fala que para protegê-la, ele precisava se tornar um guerreiro marcial logo. Em seu quarto, ele questiona se era possível fundir os talentos dos monstros no corpo de um humano. Olhando fixamente para a janela de status, ele comenta que deve ser ainda mais doloroso que a fusão passada e ainda mais arriscada. No entanto, ele afirma que precisa ficar mais forte para conseguir proteger todos que são importantes para ele, custe o que custar. E o talento de velocidade começou a ser copiado. Etienne se preparou porque sabia o que ia acontecer. Ele fala que a dor era tão forte que parecia que todos os seus ossos estão se quebrando um por um, até que suas pernas se quebraram e Etienne gritou agonizado de dor. Quando ele olhou para as pernas, se questionou se a cópia de talento falhou, e espantado falou que seria o seu fim, pensando que sua irmã ficaria sozinha. Logo que amanheceu, Etienne acordou no chão do quarto, totalmente assustado, se perguntando o que tinha acontecido, e percebeu que seus pés estavam no lugar. Então ele começou a dar uns chutes no ar e ficou surpreso que seu corpo estava tão leve. Ao se deparar com a janela de status, ele descobre que a cópia de talento foi um sucesso. Em um bosque na quinta academia, percebemos que estavam saindo raios vermelhos de seus pés enquanto corria, formando um rastro pelo caminho. Era o Etienne que salta de um penhasco, se divertindo bastante com seu novo talento. Enquanto saltava, ele ficou impressionado que, ao tocar no chão, fez até um buraco com impacto. Vendo uma folha caindo de uma árvore, Etienne dispara em sua direção e consegue pegar a folha antes de tocar ao chão, e comenta que a agilidade de um lobo lua de prata realmente era incrível. Depois disso, ele foi até uma rocha e começou a concentrar seu vórtice de ar. Portanto, ele pensa que sua velocidade deve ser comparável à de um guerreiro marcial agora, mas ainda assim te falta muito poder geral. Então seria ótimo se pudesse encontrar uma maneira de aumentar sua velocidade de cultivo. De repente, seu amigo Zambal apareceu, falando que então ele estava treinando ali, pensando porque não te achava em lugar nenhum na academia. Até que Zambal percebe que Etienne estava fortinho, falando que ele deveria ter chegado ao estágio de aprendiz marcial, e Etienne diz que sim. Zambal perguntou se ele queria ficar mais forte ainda mais rápido, e Etienne pergunta se ele sabia como, e o garoto fala se ele já bebeu sangue de monstro. Etienne achou nojento e disse que não. Zambal revela que só conseguiu melhorar mais rápido que ele porque bebeu sangue de monstro. Etienne, surpreso, se questiona se sangue de monstro tinha esse efeito, e se lembra que poderia ter conseguido bastante sangue daquele lobo lua de prata, achando um desperdício. Zambal fala que tinha um jeitinho de conseguir o sangue de monstro e pergunta se ele estava interessado. Etienne, animado, pergunta como faria isso. Ele fala que os superiores da base Linhai abriram uma zona selvagem fora da cidade, mais especificamente uma área para o exame das 5 principais academias, e o prêmio do exame é o sangue de monstro. Etienne pergunta qual é o nível da zona selvagem, e Zambal fala que é bem baixo e os monstros já foram eliminados, e tudo que restou foram os descendentes dos monstros, as bestas. Pensativo, Etienne fala que parecia uma boa e que valia a pena tentar. Zambal fala claro que é, falando que bom amigo ele era para te revelar isso, e pergunta o que achava de se juntar à sua equipe para conseguir o sangue dos monstros juntos. Etienne faz essa cara esquisita, surpreso por te chamar para se juntar à equipe. Zambal pergunta o que ele queria dizer com aquilo e só te contou porque te considera um bom amigo. Sorrindo, Etienne pede desculpas e fala que se juntaria à sua equipe da próxima vez. Zambal fala que achou que eles eram bons amigos e que não pensava que ele fosse tão frio. Enquanto se distanciava, Zambal pede para ele esperar. Ele pergunta se mesmo não entrando em sua equipe, eles ainda são amigos, pedindo para esperar por ele. Etienne pensa que se juntar a outras pessoas é apenas procurar problemas, e se sua habilidade especial fosse exposta, pode ser perigoso e é melhor fazer isso sozinho, confiante que vai conseguir o sangue do monstro e romper o reino guerreiro
guerreiro marcial. Um mês depois, na quinta academia no escritório principal, o instrutor perguntou por que ele veio se inscrever se ainda nem recebeu o convite para o exame, questionando se alguém vazou a informação. Etienne apenas responde que, já que se tornou um aprendiz marcial, isso significa que está qualificado para se inscrever. Sorrindo com a resposta, o instrutor falou que queria que os pirralhos vivessem um pouco mais e gritou que parece que eles estavam ansiosos para morrer, jogando um papel na sua cara. Quando Etienne pegou, notou que era um termo de responsabilidade. O instrutor fala que era isso mesmo e se ele quiser fazer o exame precisava assinar o termo de responsabilidade. Etienne respondeu que entendia, mas o instrutor gritou falando que se estivesse com medo de morrer, era melhor sair de sua frente e que não desperdiçasse seu tempo enquanto Etienne te encarava. Um tempo depois, ele começou a andar pelo corredor da academia e parecia bem animado depois de ter assinado o termo de responsabilidade, enquanto o instrutor falava se ele realmente achava que o exame foi preparado para eles, pobres pirralhos, afirmando que iria se arrepender disso. Pouco depois, Yeiyu acordou de seu soninho da beleza, falando pro seu irmão que já era hora de acordar. Chegando na cozinha, ela fica surpresa que ele cozinhou tudo sozinho, questionando qual era a ocasião. Percebendo um bilhete na mesa, ela lê que a academia vai fazer um evento e que ele voltava em 3 dias. Preocupada, ela se pergunta que evento durava 3 dias e se ele não vai ficar em perigo. Mais tarde, na zona do exame, haviam milhares de corvos voando no local e também vários prédios caindo aos pedaços. E logo na frente, várias pessoas estavam se preparando para o exame. Etienne comenta que tinha muita gente e o Zambal fala que é claro, revelando que eram todas as 5 grandes academias. Ainda alguém perguntou se era a quinta academia, as escórias daquele lixo de academia e como se atreviam a fazer o exame. O cara ao seu lado te chama de jovem mestre, afirmando que ele poderia caçar tanto as bestas quanto os humanos durante o exame, e quanto mais fracos tiverem, mais divertido será. O babaca começa a rir, falando que os fracos deveriam se sentir abençoados por serem caçados pelos fortes. Ao verem ele, comentaram que era o Mo Xiaobei, o gênio da primeira academia. Zambal fala que ele é o mais forte da geração mais nova da família Mo. Etienne percebe que ele é da família Mo e fala que não é à toa que ele é tão arrogante. De repente, alguém arrasta a espada no chão, mandando parar agora mesmo. Mo pergunta quem diabos era ele e como ousava vir no campo de batalha da primeira academia com a espada em mãos. O cara para e chama o Mo Xiaobei pra sair na porrada com ele e que vai te fazer em pedaços. Mo Xiaobei, sorrindo, pergunta se ele queria perder pra ele de novo, enquanto o cara ri te encarando de volta. Etienne fica surpreso e pergunta quem era aquele outro. Zambal fala que ele é o Li Yunxin, um gênio espadachim da segunda academia, mas no passado foi derrotado por Mo Xiaobei. O instrutor suspira, falando que era só mais um camponês ignorante, e gritava com os outros mandando pararem de enrolar e dizendo que eram cegos. Etienne fica pistola e em pensamento fala que o único lixo cego ali era ele. De repente ele começa a gritar, torcendo por Li Yunxin, que surpreso pergunta quem era aquele cara e por que tava torcendo por ele, se questionando se o garoto não tem medo do Mo Xiaobei, te achando um cara bem esquisito. Após isso, um comunicado ecoou pelo local, informando que não são permitidas lutas fora da zona selvagem, e que aqueles que desobedecerem serão desqualificados do exame. Shin resmunga, dizendo que o deixaria viver por enquanto, e então ele guarda sua espada, falando que assim que estivessem dentro da zona selvagem, te bateria tanto, mais tanto, que ele iria te implorar pra morrer. E Mo Xiaobei só dá risada, falando que ele era um vira-lata indisciplinado. Shin vai até Etienne, falando que ele foi corajoso, e já que estava torcendo por ele, pergunta o seu nome. Sorrindo, ele responde que era o Etienne da quinta academia, até que ele se espanta. Shin fala que era um belo nome, enquanto Etienne, vendo sua janela de status, pensa que o talento de espada dele até que é bom e estende sua mão. Ainda sorrindo, ele fala para certificar de superar o Mo Xiaobei no exame na zona selvagem. Shin fica surpreso e sorri, desejando boa sorte também, falando que é melhor ele sair vivo enquanto aperta sua mão. E quando isso aconteceu, o talento da espada foi copiado com sucesso. Quando informaram que o exame estava começando, 2 homens abriram um portão e mandaram a primeira academia avançar para a zona selvagem. Geral começou a correr para fora, enquanto Mo Xiaobei com seu subordinado avançou bastante animado para a festa. Zambal fica animado que estava começando e começa a correr falando que precisava encontrar com seu time, falando que se encontrava com Etienne lá dentro, que diz para ele tomar cuidado. Shin fala que a primeira academia entra primeiro e depois vai ser eles da segunda academia, e comenta que Etienne, sendo da quinta academia, vai ser a última a entrar, dizendo que mundo cruel e injusto. Então ele fala que precisava encontrar com a sua equipe, te desejando boa sorte, e Etienne responde que igualmente. Vendo ele ir embora, Etienne fica sério e dispara dentro de uma floresta rapidamente, procurando um lugar, até que ele parou, falando que aquele lugar deve ser escondido bem o suficiente, abrindo sua janela de status. A mensagem perguntava se ele aceitava se fundir ao novo talento de espada, e Etienne fala que sim. Quando o processo de fusão iniciou, Etienne começou a sentir aquela dor insuportável, mas sorriu falando que já passou por isso 2 vezes, e que está lentamente se acostumando, determinado
interessado em ficar cada vez mais forte. Após concluir, sorri e puxa sua espada para testar. Com apenas alguns cortes, ele destruiu várias árvores que estavam em sua frente. E agora, além de seu talento de cultivo e velocidade, ele conseguiu o talento de espada-tir intermediário. Nesse momento, foi informado que as 4 primeiras academias entraram na zona selvagem e a próxima mandando a 5ª academia entrar. Já dentro da zona selvagem, o Prota estava caminhando até que ele ouviu alguma coisa se aproximando. Era uma serpente verde com uma mistura de dragão. O Prota puxa sua espada e salta em direção do monstro. Com a espada pronta, ele mandou um corte partindo o bicho no meio, e depois de derrotar o monstro facinho, ele foi arrancar os olhos. Ele fala que aquelas bestas são inesperadamente fracas, mas de acordo com as regras do exame, quanto mais você mata, mais alto o rank será. E Etienne imagina quantos pontos alguém precisa para ficar no primeiro lugar, porque quanto maior a classificação, melhor a recompensa do exame. Dito isso, o Prota fala que tinha um longo caminho pela frente, e de qualquer forma, só vai caçar algumas bestas primeiro. Mas quando procurava, ele ouviu alguém gritar por ajuda. Na mesma hora ele parou e descobriu que era o Zambal, que estava cercado por alguns lobos. Desesperado, ele fala que não quer morrer, porque ainda nem se casou. E quando o lobo avançou, ele largou seu machado e começou a correr. Na hora, Etienne puxou uma flecha e atirou contra o lobo, derrotando o primeiro. Zambal ficou surpreso quando Etienne apareceu. Ele pergunta se importava dele pegar todos os pontos daqueles monstros, mas Zambal fala para ele correr, porque não conseguiria contra a ira dos lobos. Mas Etienne ativa seu talento de velocidade, disparando que nem um raio para cima dos lobos, que furioso já parte pro ataque. Porém, Etienne puxa sua espada e ativa o talento de espada, cortando todos os lobos ao meio. E Zambal fica impressionado, dizendo que ele era muito forte. Após isso, Etienne começou a tirar as presas do lobo e pergunta se Zambal se importava, mas ele falou que não e que era todo dele. Depois de pegar tudo, Etienne pergunta até quando ele ficaria ali, e Zambal fala que desistiu porque aquele exame era muito perigoso e teve muita sorte de ter sobrevivido, revelando que todos seus companheiros foram gravemente feridos e por isso precisava levá-los para fora o mais rápido possível. Pelo menos eles deveriam sobreviver. Etienne suspira, falando que parece que não tem jeito, e começa a andar, mas Zambal manda ele esperar, avisando que na zona selvagem tem os pseudos bestas e que ele precisa tomar muito cuidado. E Etienne pergunta que bestas eram essas. É explicado o nível de perigo, sendo elas bestas feroz, pseudos bestas e bestas. Zambal ouviu falarem que o pessoal da primeira academia está atacando uma cobra pintada que tinha mais de 10 metros, dizendo ser uma pseudo besta e valendo o máximo de 500 pontos. Ao ver que valia 500 pontos, Etienne arregala os olhos animado, mandando ele falar onde é que tem essa besta, e ele aponta que era pro sudeste. Na mesma hora, Etienne dispara para o sudeste, dizendo que se conseguir os 500 pontos, com certeza vai chegar no primeiro lugar do exame, enquanto Zambal, preocupado, fala para ele tomar cuidado. Enquanto Etienne corria pela região, ele viu algo estranho e acabou parando. Ao ver vários corpos no chão, ele percebe que pelo uniforme eram da primeira academia. Ao notar chamas altas ali por perto, Etienne correu até lá, saltando pro topo de um prédio. Enquanto observa, ele se espanta ao ver um pseudo besta lutar contra a primeira academia. Moshao Bei manda geral atacar e todos partem pro ataque, e ele fala que os 500 pontos serão dele. Seu subordinado avisa que o pseudo besta está quase sem estamina e fala que era a hora perfeita para derrotá-lo enquanto a besta furiosa gritava. Moshao Bei começa a avançar, dizendo que cuidava do resto, e com um salto ele começa a se aproximar com sua espada, perfurando a cabeça da besta. Sorrindo, Moshao Bei fala que foi bem na mosca, mas é arremessado para longe antes da besta cair. Mesmo assim, ele estava bem animado, já que os 500 pontos eram dele agora. Com a besta no chão, Etienne se questionou se ela morreu e fica putaço, percebendo que tinha chegado atrasado. Nisso, Moshao Bei voltou e seu subordinado dá os parabéns por conseguir os 500 pontos. Ele começa a rir que nem um maluco, dizendo que o primeiro lugar pertence a ele, assim como deveria ser. Porém, a besta do nada começou a mudar de cor e se levantou ainda mais insana. Geral ficou surpreso por ela ainda estar viva e Moshao Bei questionou se era uma explosão de sangue. Quando começou a fugir, ele fala que não era um pseudo besta e sim uma besta feroz de verdade. Geral ficou surpreso e perguntou se deveriam ir atrás dela. Moshao Bei se vira, dizendo que é claro, porque vale 1000 pontos. Todos ficam espantados e começam a correr que nem loucos, dizendo que vão estar dando a vantagem para outros se não a pegassem logo. Moshao Bei pensa que ela ficou muito fraca com seus ataques e não pode deixar ninguém se deparar com ela agora, senão todos seus esforços terão sido em vão. Etienne fica surpreso e fala que nunca imaginou que seria uma besta feroz de 1000 pontos, e sorrindo fala que foi mal, mas eles não são mais rápidos do que ele. Com o talento de velocidade no máximo, Etienne se prepara e ativa, disparando que nem um flash na direção que a besta fugiu. A besta deixou alguns rastros enquanto estava se escondendo, e Etienne continuou procurando até que ele parou quando encontrou alguns vestígios. Ele fala que era bom, já que a primeira academia ainda não chegou ali, e confirma que aqueles eram os rastros da cobra que estavam se
escondendo naquela região. Quando olhou para uma loja abandonada, ele sorriu dizendo que os 1000 pontos seriam dele. Etia nota que o fedor da besta é muito forte e por isso ela deve estar em algum lugar por ali. De repente, ele se espanta ao ver a besta no local bebendo algo que saía de uma pedra. Etia se pergunta o que ela está bebendo e fala que aquilo não deve ser uma água normal. Então ele puxa sua espada, dizendo que se preocuparia com isso depois de conseguir seus 1000 pontos. Nesse momento ele avançou na direção da besta, que logo percebeu sua presença, e antes de chegar notou que ela era rápido, até porque a besta deu um ataque te mandando pra longe. Porém, Etia pega seu arco e lança 3 flechas, acertando os olhos da besta, e rapidamente soltou o arco e pegou sua espada que estava caindo. Em seguida ele avançou novamente contra a besta, cravando a espada no braço, e com toda sua força ele começa a correr sobre a besta, a cortando totalmente com sua lâmina. Após a besta desabar no chão, Etia suspira, falando que monstros realmente são fortes, e também nunca teria conseguido matá-lo se o grupo do Moshobei não tivesse enfraquecido antes. Dito isso, ele se questionou que líquido estranho era aquele, até que ele fala que na verdade não importa o que seja, se o monstro estava atrás, deve significar que é algum tipo de tesouro. Então ele encheu um frasco com o líquido, dizendo que se preocuparia depois. Em seguida, ele vai até a besta e arranca seus olhos para servir como prova de sua morte. Ele também fala que o sangue do coração de um monstro é extremamente valioso e começa a encher outro frasco. Nisso ele foi pegar o outro frasco que estava com o líquido suspeito e disse que aquela quantidade estava boa. E olhando para aquela pedra suspeita, sem ter ideia do que poderia ser, ele fala que independente do que seja, não pode permitir que o Moshobei coloque as mãos dele nisso e corta ao meio. Olhando os itens na mochila, Etia fala que os pontos que conseguiu até agora são mais que o suficientes para te colocar em primeiro lugar, e sorrindo diz que estava na hora de sair de lá. Pouco tempo depois, a primeira academia chegou no local e percebeu que os olhos do monstro foram levados, e o coração também estava sem sangue. O subordinado ainda fala que a única coisa que sobrou foi o cadáver e pergunta o que deveriam fazer. Furioso, Moshobei se pergunta quem foi e como ousava roubar seu troféu de 1000 pontos, falando que iria te destruir. Já no meio da noite sobe uma chuva intensa e Etia percebe a chegada do grupo. De repente, o subordinado se aproxima de Moshobei e suspeita que o ladrão responsável pelo furto de seus pontos esteja se escondendo, questionando sobre o que fazer. Moshobei ordena que todos investiguem qualquer pessoa suspeita, deixando claro que não permitirá que o culpado escape com tanta facilidade. Consciente da situação, Etia decidiu que precisaria se esconder por um tempo usando sua velocidade impressionante. Ele sabe que eventualmente eles vão descobrir quando entregar as partes coletadas para o cálculo dos pontos no final do teste, e em 3 dias todos saberão que foi ele quem derrotou o monstro Viper. Por isso resolve aproveitar esse período para focar em seu cultivo e aumentar sua força, achando que aquele local é ideal para se esconder. Em seguida, Etia para por um momento para refletir sobre o quanto poderia se fortalecer bebendo o sangue daquele monstro. Sem hesitar, ele ingeriu aquele líquido, afirmando que embora seja a experiência mais repulsiva que já vivenciou, é um pequeno preço a pagar para aumentar seu poder e proteger sua irmã. Ao mesmo tempo, sua irmã se preocupa e se pergunta quem estaria falando sobre ela, desejando saber se seu irmão está bem. Enquanto isso, Etia começa a circular sua mana utilizando sangue e percebe que seu ritmo de cultivação aumenta em quase 4 vezes. Ele conclui que não é de admirar que o Shendong e os demais estejam progredindo tão rapidamente. Parece que além de seus próprios talentos, o auxílio de substâncias externas é essencial. Decidido, ele se propõe a cultivar intensamente nos 2 dias e meio restante, aproveitando todos os recursos que tem à disposição. E 3 dias depois, na saída do teste, todos começam a contar os itens encontrados dos monstros e os pontos são distribuídos. Shin, se exibindo, joga a sua bolsa e exige que a professora calcule sua pontuação. Quando ela anuncia que obteve 195 pontos, geral fica com inveja. Moshobei, por sua vez, comenta que 195 pontos é apenas um número pequeno e questiona com arrogância se o cara realmente se considera digno de desafiá-lo com menos de 200 pontos, o que deixa o cara bolado. Então ele joga as coisas da mochila em cima da mesa, mandando a mulher contar. Surpresa, ela afirma ser 427 pontos, fazendo geral ficar espantado com a grande diferença, até porque uma das garotas revelou ter feito apenas 30 pontos. Ainda mais pistola, Shin chama ele de sem vergonha, falando que ele devia ter roubado os pontos dos outros, mas o Moshobei, rindo, fala que se fez isso foi com suas próprias habilidades, perguntando se havia algum problema nisso, o que deixou o cara ainda mais irritado. Até que uma garota começa a bajular o Moshobei, afirmando que com os 427 pontos, ele certamente merece o primeiro lugar, mas ele rebate, dizendo que o primeiro lugar deve ter conquistado os 1000 pontos. Geral perguntou como isso era possível, até que o professor pergunta que todos os estudantes vivos já devem ter aparecido, e a mulher responde que qualquer um que não compareceu provavelmente já está morto. Ele fala que assim, Moshobei assumiria a liderança, porém de forma surpreendente o Prota aparece, deixando geral em choque. Inclusive o
professor, que já tinha quase entregado a vitória ao cara, e se aproximando de longe, Ye-Tian entra em cena com aquela expressão fria. E quando a professora percebe ser os olhos de um monstro, ele confirma, perguntando qual era o seu total em pontos. Ela anuncia que Ye-Tian alcançou 1.163 pontos, garantindo o primeiro lugar no teste prático. Como recompensa, ele recebeu 3 garrafas de sangue de monstros e 100 milhões de yuan em dinheiro. Zambal comemora pela conquista do amigo, enquanto Zin se pergunta como aquele garoto conseguiu tal feito. Mo Xiaobei então comenta que o ladrão finalmente deu as caras, revelando surpreendentemente ser um dos delinquentes da quinta academia. Ele ordena que seu subordinado inicie uma investigação completa para descobrir tudo sobre o moleque. Zambal comemora, afirmando que Ye-Tian provou para todos que sua academia levou o primeiro lugar no teste prático. As garotas empolgadas não escondem a surpresa e questionam como ele conseguiu. Entretanto, o professor fica bolado com Ye-Tian, enquanto Zambal pergunta por que ele não parece feliz, já que o feito trouxe a vitória para a quinta academia. Mas o professor explica que ele, ao ofender e enfurecer uma família poderosa como os Mos, teme que seu colega corre o risco de sofrer uma morte repentina, deixando Zambal preocupado. Após a divulgação da tabela de pontuação, os 3 primeiros apresentados se reúnem para tirar uma foto e Ye-Tian se posiciona no centro. Mo Xiaobei provoca, dizendo que ele deve ter coragem por roubar algo que lhe pertence. Ye-Tian rebate, afirmando que ele poderia dizer o mesmo para ele. Li Xin então lembra o que o jovem Mo falou para ele mais cedo, e Mo pergunta o que era. Li Xin recorda que, assim como Ye-Tian, também teve seus pontos roubados por meio de suas próprias habilidades, questionando se isso seria um problema. Em seguida ele ri, questionando essa própria habilidade, e pergunta a Xin quem entre os dois achava ser o mais forte. E na hora, Ye-Tian pergunta por que não descobrem lutando, colocando moral no cara, e fala que se o jovem mestre Mo tem tempo para isso, ele ficaria feliz em realizar seu pedido. Percebendo que ele não estava para brincadeira, Mo sorri falando que seria interessante. Enquanto isso, Ye-Tian reflete que, quando alguém se torna alvo de um oponente como ele, não há como escapar, e a única forma de sair é se tornar tão forte que o inimigo jamais ouse desafiá-lo. Um tempo depois, Ye-Tian voltou para casa depois do exame. Na hora, sua irmã correu até ele dando um abraço e perguntando por que ele demorou tanto e onde estava. Preocupada, começou a conferir se ele se feriu, mas ele disse que estava perfeitamente bem e falou que trouxe alguns presentes para ela. Quando perguntou o que era, ele mostrou tudo que conseguiu no exame. Ye-Yu, impressionada, percebeu que aquilo valia muito dinheiro e ainda fala que ele finalmente tem dinheiro suficiente para se casar. Ele manda ela parar de falar bobeira e diz que essa grana é para pagar a matrícula dela e os custos de vida. Ela ficou surpresa e até perguntou se a partir de agora poderiam comer carne todo dia. Quando pegou um frasco e perguntou o que era aquilo, Ye-Tian disse que não fazia ideia e por isso trouxe o livro de figuras de tesouros para descobrir. Na hora em que abriu, descobriu que se tratava do elixir do núcleo da terra, que, para resumir, ajuda a melhorar os talentos de cultivação. Ele percebe que aquela víbora de antes deve ter sido capaz de se tornar um monstro consumindo o elixir, e nunca imaginou que algo que coletou tão facilmente seria um item tão poderoso. Em seguida, sua irmã fala que, já que aquilo poderia melhorar os talentos, definitivamente iria ajudá-lo, mas Ye-Tian fala que não precisava mais daquilo. Em vez disso, ele ri, dizendo que vai fazer ela ficar forte, mandando-a beber o elixir. Surpresa com a determinação dele, ela fala que ainda nem despertou e pergunta se não seria um desperdício. Vendo os status, Ye-Tian nota que o talento dela está no tier baixo e se ela beber o elixir, com certeza vai melhorar, só não sabia o quanto. Mas ela insiste em vender para conseguir uma boa grana vendendo algo tão poderoso. Ele comenta que no livro diz que há algo mais poderoso chamado Pedra da Terra, de onde o elixir do núcleo da Terra se originou. Porém, ele destruiu o lugar. E caso o comprador perguntasse pelas pedras, poderia dizer que não havia nenhuma, fazendo com que não acreditassem nele. E no fim não adiantaria de nada. Ela pergunta por que ele destruiu, dizendo ser uma pena, mas ele fala que se ela não beber, seria uma pena ainda maior. Então ele abre a boca dela e manda beber. Após isso, pergunta se o gosto era ruim, mas ela fica surpresa com aquela sensação. Ye-Tian questiona se o livro estava errado, já que o talento de cultivação continua o mesmo. De repente ela se sente cansada e diz que iria cozinhar para ele quando acordasse. Ye-Tian fala que estava tudo bem e manda ela descansar. Porém acha muito estranho nada ter acontecido até agora, comentando que talvez ainda não tenha feito efeito e que iria esperar mais um pouco. Uma hora depois, enquanto estava se concentrando em sua cultivação, ele sentiu uma onda forte de energia. Ao olhar para sua irmã que estava tirando uma soneca, percebeu que o talento de cultivação dela foi para o tier médio, subindo 2 níveis, dizendo que com uma cultivação de talento médio mais um talento raro de gelo, com certeza sua irmãzinha vai se tornar uma guerreira de alto nível no futuro. Com o sangue de monstro em mãos, manda o Mo Xiaobei vir pra porrada, pois não perderia para ele. Logo em seguida, começa a beber e percebe o gosto horrível daquilo. Então ele começa a comer uns amendoins para disfarçar.
alcançar. Concentrando seu vórtice, se questiona o quanto pode melhorar com o sangue de uma besta furiosa de nível médio, dizendo que vai testar isso com treinamento físico, e logo percebe que melhorou 8 vezes. Dias depois, Zambal começa a correr até Etian, perguntando o que deveriam fazer. Confuso, Etian pergunta por que de toda aquela afobação. Ele começa a falar o nome do Mo Xiaobei, e Etian se levanta perguntando se ele estava ali. Porém, Zambal fala que não, pois ele se retirou para ir atrás do nível guerreiro, afirmando que ele estava nutrindo intenções malignas, provavelmente esperando se tornar um guerreiro antes de ir atrás dele por vingança. Ao se sentar de novo, Zambal grita perguntando por que ele estava tão tranquilo, já que era algo tão sério. Mas Etian diz que então ele só tirou uma licença e estava achando que ele tinha vindo te desafiar. Em pensamento, diz que observou o talento dele, que também estava no médio, e que para alcançar o nível guerreiro, ele precisaria de pelo menos um mês. Zambal diz que se Xiaobei realmente se tornar um guerreiro, ele seria esmagado que nem uma formiga. E Etian diz que também está treinando e não é como se estivesse à toa, perguntando quem estava com medo agora. Zambal argumenta que Xiaobei tem um ótimo histórico, além de muitos recursos. Já ele só tem 3 garrafas de sangue de besta de nível médio e já devem ter acabado. E sem graça, Etian diz que realmente acabaram. Todo dramático, diz que cuidaria de seu corpo e também de sua irmãzinha. Ele pensa que só restava o sangue de nível baixo da víbora e o sangue do coração, e usando, provavelmente alcançaria o ranking aprendiz marcial avançado. Mesmo sendo um pequeno passo distante de um guerreiro marcial, ainda assim, não seria capaz de finalizar seu despertar. Porém, com seu talento de velocidade e de espada, ainda tinha chances de ficar frente a frente com um guerreiro marcial. Na mansão da família Mo, havia uma porta gigantesca trancada, até que, de repente, ela começou a se rachar, sendo totalmente destruída. Seu subordinado dá os parabéns ao jovem mestre por sua promoção a guerreiro marcial, desejando vida longa ao seu mestre. Em seus aposentos, enquanto era bajulado pelas subordinadas, seu pai aparece dizendo que finalmente ele retornou. Orgulhoso, comenta que, pelo jeito, seu filho conseguiu elevar seu título para guerreiro marcial como esperado. Esse é Moen, um dos 10 anciões da igreja, e um guerreiro de elite marcial estágio intermediário da rica e prestigiosa família Mo da base Linhai. Ele elogia o filho, que diz para não se preocupar, pois não iria desonrar a família Mo. Seu pai responde que é assim que se fala e diz que o ancestral queria recompensá-lo pessoalmente. Xiaobei se ajoelha e fala que está profundamente agradecido por seu ancestral e seu grande pai. Em seguida, ele manda um subordinado ir na cozinha para ver se a comida já estava pronta, porém diz que iria ele mesmo. Então pede para seu filho ir comer depois, revelando ter mandado preparar sua comida favorita para sua celebração. Após seu pai sair, ele fala se aquilo que pediu antes de partir, perguntando se já investigou tudo. Seu subordinado diz que já investigou tudo, revelando que aquele pirralho não tem paz nem um passado relevante, afirmando que poderia fazer o que quiser com ele. Xiaobei começa a rir, dizendo que ele era só um lixo sem passado e se enganou pensando que ele tinha uma vida interessante. Ele diz que, nesse caso, deveria contratar alguém para eliminar o garoto. Confuso, o subordinado diz que eliminá-lo não é como na área selvagem, e que se fizerem desse jeito, mesmo com a influência e o poder colossal da família Mo, ainda não seria nada fácil. Xiaobei pergunta quem disse que usaria o nome da família Mo para eliminar alguém, e manda encontrar o Dark Shadow, dizendo que ele sempre está livre acabando com as pessoas, e questiona quem iria investigar mais um assassinato aleatório. Argumentando, seu subordinado acha que precisaria de pelo menos 1 milhão para contratar o Dark Shadow, questionando se tinha certeza que valia a pena acabar com um pirralho pobre e órfão. Xiaobei suspira, dizendo que, servos sendo servos, são sempre cheios de ideias miseráveis, revelando que em uma gigantesca base de Linhai, apenas algumas famílias são capazes de ficar em pé, e o resto são escravos, perguntando se ele sabia o porquê, e logo responde que, porque se tem um gênio entre os pobres, ele sempre é eliminado. Surpreso, seu servo percebe que ele estava dizendo que a quinta academia não podia ter nenhum gênio. Com um sorriso macabro, Xiaobei confirma, dizendo que os fracos morrem e os fortes vivem, e essa é a lei de seleção natural do mundo. Um tempo depois, no bosque da quinta academia, Etian estava treinando que nem doido suas habilidades com a espada, até cortar uma rocha ao meio. Logo ele para e percebe que iria chover, dizendo que era hora de voltar para casa. Enquanto caminhava, começou a chover, e o local estava completamente vazio. Nisso, Etian parou e viu que alguma coisa estava muito estranha, e ficou se perguntando o que era. Então apareceu uma janela de status do Lin Kun, com talento de cultivo inferior e talento Dark Shadow novato. Na hora, uma sombra começou a se aproximar, e rapidamente Etian conseguiu bloquear o ataque com seus reflexos. Ao se afastar do cara, Etian pergunta quem diabos era ele. Com aquele olhar de assassino, o maluco responde que é aquele que vai te matar. Na hora ele percebeu que poderia ser um assassino contratado por Xiaobei, porém se questionou, dizendo que ele era um guerreiro marcial agora e poderia facilmente lutar contra ele, então fica meio confuso porque ele recorreria a isso. De repente ele some rapidamente, aparecendo
em suas costas e avançando para te eliminar, mas Etia consegue bloquear aquele ataque. Então o cara desapareceu de novo, fazendo ele perceber que então esse era o talento das sombras. E novamente ele tentou fazer um ataque surpresa, mas Etia conseguiu sentir e usou sua velocidade para escapar. Dark Shadow se questiona como um mero aprendiz marcial poderia ser tão rápido, até que ele fala que era sua vez de atacar, avançando rapidamente deixando o cara surpreso. Porém, quando ele deu o corte com sua espada, o cara ficou invisível de novo. Etia até comenta que seria difícil uma pessoa comum lidar com esse tipo de talento, mas contra ele era inútil. Na hora ele sente a presença do cara e consegue cortar seu peito com a espada. Ao cair no chão com aquele ataque inesperado, ele diz que era impossível até mesmo para um guerreiro marcial de elite ser capaz de ver através do seu talento. Então pergunta como ele fez isso. Etia diz, já que ele quer saber, fala que então deveria responder primeiro quem foi que te enviou, e parecia bem bolado com o cara. Shadow diz que vai te contar quando ele estiver dando seu último suspiro enquanto avançava para cima. Surpreso com a habilidade Lâmina das Sombras, Etia novamente conseguiu escapar do ataque com um salto, e logo ao tocar no chão ele disparou com toda a velocidade, cravando sua espada perfurando o peito do Shadow. Então ele diz que iria perguntar novamente quem foi que te enviou. Rindo, ele comenta que foi o aprendiz marcial mais forte que já conheceu, e sem muito tempo sobrando disse que iria te contar, revelando ser o Mo Xiaobei. Após derrotar o assassino, Etia fala o nome do Xiaobei, claramente muito furioso. Em seguida ele vai até o corpo do assassino, e ao tocar uma energia começou a transbordar, até que apareceu que o talento das sombras foi copiado com sucesso. Depois de copiar o talento, Etia começou a sentir aquele novo talento percorrendo por seu corpo, e diz que seu talento das sombras agora é dele. Com aquela tempestade caindo, Etia leva o corpo do assassino até o bosque e começa a enterrá-lo. E depois de fazer isso, diz que sendo humano, não se deve cair como uma folha, revelando ser como o vento e a chuva, e por toda a sua vida ele deve viver como um humano, afirmando que neste mundo ele definitivamente não deve ser como a folha caída. Um tempo depois em sua casa, Etia foi tomar um banho, porque depois daquela treta tava precisando, e depois de se vestir, o maluco ainda foi dar aquela conferida no abdômen trincado. Após se sentar relaxado no sofá, ele viu todos os itens que Lin Shun deixou para trás. Logo percebe que aquelas espadas deveriam ser armas da dinastia Yuan, e comenta que a sua ficou toda danificada, mas aquelas estavam ótimas. E também tinha o cartão de ouro que valia 1 milhão, o cartão de prata de 100 mil, dando um total de 3 milhões e 500. E todo animado, comenta que iria gastar muito bem a grana que Mo Xiaobei gastou para comprar sua vida. E por fim, ele pegou o livro perguntando o que era aquilo, e percebeu que se tratava de um manual da habilidade de espada das sombras de grau cobre verde. E Etia fica animadaço, vendo que a habilidade poderia liberar totalmente o poder do talento de espada, dizendo que era exatamente o que precisava. Na mesma hora ele foi pro seu quarto para experimentar e cultivar rapidamente. Quando ele se sentou em sua cama para ver a primeira página, ele se deu conta de que sua irmã não voltou e ficou desesperado, e percebe que, já que o Xiaobei enviou alguém para te assassinar, deveria saber exatamente tudo sobre ele, o que significa que sua irmã também pode ser um alvo. No meio daquela chuva ele pula do seu prédio, disparando até a escola de sua irmã, desejando que ela esteja bem. Ao chegar até o local, ele começa a correr sob a chuva procurando por ela, e comenta que aquele lugar era uma escola normal, sem pessoas com talentos para eliminar outra pessoa ali. Mas como era o Mo Xiaobei, essa regra não se aplicava, até que de repente, alguém manda ele não se mexer, mas Etia avançou rapidamente até a sua retaguarda, dizendo que era ele que não deveria se mexer. Mas ao tirar o capuz, Yeyu sorri dizendo que era ela, deixando ele com essa cara de idiota. Então ele perguntou por que ela demorou tanto para sair. Ela explicou que estava de plantão e ficou limpando a sala de aula. Daí ela perguntou por que seu irmão não trouxe um guarda-chuva, dizendo que ele estava ensopado. Sem graça, ele diz que saiu com pressa e acabou esquecendo. E enquanto caminhava, ela pergunta como ele fez aquele movimento, mandando te encontrar agora mesmo. Do outro lado da rua, tinha um carro parado. Era o Xiaobei, que fica putaço, se questionando como aquele verme ainda estava vivo. No caminho de volta para casa, eles pararam para comprar uma salsicha e continuaram o caminho perguntando o que gostaria para o jantar. Enquanto caminhavam, Etia percebeu que alguém estava seguindo até o caminho de casa. Um tempo depois, sua irmã te chamou, dizendo que a janta estava pronta, pedindo que viesse te ajudar a preparar a mesa. Enquanto ele olhava o carro parado lá na rua, ele respondeu que já estava indo. No dia seguinte, o professor pediu que Yeyu respondesse a próxima pergunta, e quando ela estava respondendo, seu irmão estava do alto só te vigiando e não parecia feliz. Ele percebe que o carro está lá há alguns dias e fica bolado, já que estão se atrevendo a chegar perto de sua irmã, dizendo que realmente passaram dos limites. De repente ele fica surpreso ao ver que o carro estava saindo e começa a correr atrás, dizendo que não podia perdê-lo de vista. Então ele seguiu o carro até um local de uma obra, e vendo o subordinado, confirma que era coisa do Mo Xiaobei, ficando ainda mais pistola. Tinha um cara apanhando
apanhando lá dentro, que fala que estava sem grana pra pagar, mas promete que ia pagar logo assim que conseguir o suficiente. Xiaobei fala que se não resolver hoje, amanhã seria o dobro, perguntando se ele achava que dinheiro dava em árvore, afirmando que tempo era dinheiro. O cara começa a implorar para deixá-lo ir, dizendo que precisava cuidar dos pais idosos e das crianças, até que seu subordinado chega, dizendo que estava de volta. Xiaobei pergunta se ele encontrou o Dark Shadow e ele diz que ainda não conseguiu, mas disse que vai entrar em contato com outra pessoa. Ouvindo tudo aquilo, Etia confirmou que realmente foi ele quem enviou o assassino. Nisso, Xiaobei caminha até o cara, perguntando se realmente tem gente que acha que só porque sua família é rica, o seu dinheiro é fácil de roubar pisando em cima dele. O cara diz que nunca usaria e ser leal era tudo que desejava. E vendo o cara ser pisoteado, até seu subordinado diz que nunca usaria isso. Outro cara foi ver o corpo e avisou que ele tinha morrido. Na hora, Xiaobei manda ele se livrar dele e pergunta ao subordinado se já pensou em uma maneira de cuidar da irmãzinha do Etian. O cara diz que estava pensando em deixar com seu amigo que acabou de cumprir pena, mas achou melhor ele mesmo cuidar disso. Quando ele disse que não precisava se preocupar, Xiaobei sorri e manda um ataque na barriga dele. Confuso, ele pergunta por que fez isso, e Xiaobei, com aquele olhar de doente, disse que essa era sua punição por não fazer seu trabalho direito. Nisso, Etian puxa sua arma, fazendo um ataque surpresa. Na hora, Xiaobei notou, mas já era tarde e acabou perdendo a cabeça. Geral ficou em choque, dizendo que o jovem mestre foi morto por alguém. O subordinado percebe que era o talento das sombras e pergunta se era o Lin Kun, mas era o Etian que avançava com aquele sorriso maligno. O cara ficou surpreso, disse como ele poderia ter o talento das sombras, já que tinha o investigado e sabia que ele tinha um talento lixo, e ficou desacreditado que ele conseguiu matar o jovem mestre com um ataque. Então ele pergunta onde o Lin Kun foi, te chamando de verme. Etian, sem paciência, avançou na direção do cara e gritou que ele não podia te derrotar, mas com apenas um golpe no peito foi o suficiente para acabar com ele. Após isso, Etian pega um lenço do bolso para limpar suas armas e joga o lenço que estava escrito sombra no maluco. Depois de guardar as armas, ele diz que não era um gado que ficava parado e deixava as pessoas te eliminarem, mandando ele se culpar por insultar a pessoa errada. Logo em seguida, ele vazou do local deixando os caras lá. Uma hora depois, um monte de carro chegou no local. Seu pai, putaço, perguntou quem foi que fez isso matando seu filho, até que um subordinado descobriu alguma coisa e comenta que o assassino deveria ser das Sombras Negras. Vendo o lenço, ele se pergunta quem contratou um assassino das Sombras Negras tão cruel, até que o ancião chegou ao local. Esse é o Mo Tianqing, o ancestral antigo e o único veterano artista marcial da família Mo. O pai do Xiaobei fica surpreso ao vê-lo e diz que seu filho, o gênio da família Mo, morreu. O velho, já bolado, manda ele levantar e falar. Ainda sem acreditar, ele diz que seu filho acabou de se tornar um guerreiro marcial e achava que ele pudesse se tornar um artista marcial veterano para revitalizar a família Mo. Porém, ele caiu em um estado miserável. O velho diz que ele realmente é a esperança da geração mais nova da família Mo, e se um segundo artista marcial veterano surge na família, sua posição aumentaria muito. Então seu pai diz que seu filho não podia morrer e implora que o ancestral o salve para poder se vingar. Quando ele pegou o lenço, notou que se tratava de um assassino das Sombras Negras e percebe que devem ter poucas famílias com rancor deles e provavelmente contrataram um assassino para isso. E analisando o lenço, o velho viu a marca do Steel Fang e ficou furioso. No dia seguinte, Etian pergunta sobre a base do Steel Fang e o Zambal explica que eles são muito mais fortes que a base Lin Hai. Ele comenta que os ancestrais da família Mo estão desconfiando que algumas famílias da base Lin Hai estão se aliando secretamente com a base Steel Fang e eliminando os fortes e talentosos da geração mais nova para depois destruir a base Lin Hai. Ainda diz que ele ouviu dizer que o Mo Xiaobei tinha acabado de se tornar um guerreiro marcial, foi de F e sua cabeça até saiu rolando. Etian, aliviado, percebeu que ninguém estava suspeitando dele. Zambal comenta que o cara conseguiu virar um guerreiro marcial e ele seria o primeiro a ser espancado. E do nada o cara foi assassinado, dizendo que o Etian tinha muita sorte. Pensativo, diz que jogou aquele lenço do Lin Shun só para distrair, porém aquele velho da família Mo acabou vendo a marca da base Steel Fang e se questiona se acabou destruindo o esquema da base Steel Fang ou talvez o velhote esteja alucinando, colocando o conflito das duas bases de propósito. Às 4 da manhã do dia seguinte, Etian acordou e começou a se arrumar. Quando ele pegou sua bolsa e estava colocando o tênis para sair em silêncio, sua irmã acordou perguntando por ele e Etian pede desculpas por ter te acordado e ela diz para onde ele está indo tão cedo. Ele fala que estava indo treinar seu cultivo sozinho lá na área selvagem, dizendo que precisava ficar mais forte. Preocupada, ela fala que ele acabou de voltar faz poucos dias e já estava indo de novo além de ir sozinho, perguntando se não era melhor chamar alguém para ir junto. Etian diz que ela não precisa se preocupar e fala para ela cuidar da casa enquanto está fora. De repente ela corre para te abraçar e quando ele ia falar algo, ela pede pro seu maninho voltar logo. Um tempo depois ele chega no local dizendo que segundo os rumores, ali existem bestas violentas de
alto nível, mas com o nível de suas habilidades de combate que estão agora, só conseguiria derrotar os rank baixo da outra área, e por isso, precisava tomar cuidado para não te notarem. Bem animado, Etienne fala que está na hora de começar a brincadeira. De repente houve um terremoto, e fica surpreso ao ver uma besta selvagem amassando outro monstro na porrada. Vendo sua janela de status, Etienne achou interessante os talentos do boi armadura de ferro, até que a besta te viu e começou a avançar em sua direção putaço. Etienne só jogou sua mochila mandando vir pra porrada. Quando a mochila tocou o chão, ele disparou na direção da besta. Suas espadas surgiram e ele fez o primeiro ataque, porém tinha uma barreira de proteção e percebeu que a defesa era muito forte. A besta começou a ficar enfurecida e até arremessou Etienne pra longe, e na mesma hora ele começou a sorrir, dizendo que o talento não era nada mal encarando a besta, e todo animado diz que esse talento de defesa é seu agora. Então ele usou sua alta velocidade e começou a avançar contra a besta, dizendo que não importa que criatura seja, o ponto fraco sempre é o mesmo mirando nos olhos, e quando tentou acertar não funcionou. Aquele ataque fez uma de suas espadas trincar, e percebeu que a defesa era rank novato, mas é muito forte. Então ele fica surpreso vendo que uma de suas espadas se quebrou, enquanto a besta preparava um soco acertando em cheio que te mandou pra longe. Etienne achou impressionante sua força e defesa, e achou uma pena já que seu talento de cópia ainda faltavam 16 dias pra usar novamente, e percebe que essa besta deveria ser mais fraca que um lobo lua de prata, mas é mais forte que uma víbora violenta, e apesar de ser grande, só precisava encontrar o ponto fraco pra atacar. Etienne diz que tem a chance de ganhar, ativando seu talento Dark Shadow e avançando contra a besta. Enquanto atacava em várias direções, ele percebe como esse talento era útil e não tinha reparado antes de atacar com ele. Porém, até mesmo com o talento de espada, não é o suficiente contra aquela defesa. Então ele se questiona onde está a porcaria do ponto fraco. Ao dizer que aquele talento de defesa não dá nenhuma abertura, Etienne notou um lugar bem diferente como o ponto fraco. Assim que descobriu, ele avançou com sua espada, usando a investida das sombras cortando a besta, e na hora foi eliminada, enquanto Etienne dizia que foi bem na mosca. Ele também percebe que a lâmina só pode perfurar depois de morto, e assim ele começou a encher vários frascos com sangue, comentando que, independentemente do quão forte seja o talento de alguém, não valia de nada quando está morto. E Etienne diz que as partes do boi eram valiosas, mas provavelmente o par de chifres eram ainda mais. Ao cortá-los, ele carrega tudo em sua mochila, dizendo que era hora de encontrar um lugar tranquilo para começar a cultivar. Chegando no local, ele já separa o sangue fresco e amendoim para dar aquela disfarçada, e diz que estaria contando com aquilo para sua passagem para o reino do guerreiro marcial. Então ele começa a tomar o sangue e tacou o amendoim para dentro, assim começou a concentrar seu vórtice. 20 dias se passaram depois disso, e pelo olhar do cara, finalmente ele chegou no nível de um guerreiro marcial. Pouco tempo depois, duas garotas pareciam estar observando Etienne de longe. A loirinha comenta que não imaginava que alguém estivesse avançando para o reino guerreiro marcial em um lugar como aquele. A garota ao lado sorri, dizendo que era interessante, e notamos um símbolo do pavilhão marcial em sua capa. Sentindo todo aquele fluxo imenso de poder, Etienne confirma que aquilo era o reino do guerreiro marcial. Olhando para os frascos vazios e lembrando que se passaram 20 dias, diz que o tempo de espera deve ter acabado. Na hora ele pega suas coisas e correu até o monstro para copiar seu talento de defesa. Porém, ao chegar lá e tocar nele, uma mensagem informava que não era possível copiar o talento. Etienne se questiona a causa dessa limitação e suspira, dizendo que, se soubesse disso antes, não teria cortado ele em vários pedaços. A loirinha pergunta se poderia ser ele quem derrotou aquele monstro, mas a outra garota diz que ele acabou de entrar no reino do guerreiro marcial e o monstro já estava morto há muito tempo. A loirinha diz que fazia sentido, até porque ele ainda era um mero aprendiz marcial e não teria como ele ter feito isso, e ainda comenta que, para um mero aprendiz, ele era bem ousado em se atrever a vasculhar aquela montanha. Nisso ele chega num lago e fala que estava na montanha há mais de 20 dias e precisava tomar um banho antes de voltar para casa, até que as garotas viram um cara só de cuequinha e ficaram bastante envergonhadas com aquilo. E depois daquele mergulho para disfarçar aquele fedor de cocô, ele chegou até o mercado marcial da base Linhai. Ele nota que aquela loja parecia ser a maior do mercado, e se liga, tinha o mesmo símbolo da capa da garota, e Etienne disse que iria dar uma olhada ali primeiro, e quando estava indo passou pelas garotas. A loirinha comentou que ele era o cara das montanhas, e ele se espantou achando que era sua irmã Yeyu, e acabou chamando por ela. Em seguida elas pararam, e ela ficou se perguntando se ele estava te chamando, mas Etienne diz que não tinha chances de sua irmã estar ali, até que se espanta de novo ao ver os talentos daquela garota, dizendo ser definitivamente um gênio. Em sua janela de status, seu rank de cultivo era intermediário, e ela tinha talento de espada rank médio e rank principiante em velocidade. A loirinha ficou bolada e perguntou quem ele estava chamando de irmã, dizendo que ele que estava carregando todo aquele lixo nas costas, como tinha coragem de falar aquilo. Ouvindo isso, Etienne se pergunta se ele ainda estava fedendo depois de tomar banho, mas Yulin manda
manda ela não dizer coisas sem sentido, e sem graça ela diz que acabou escapando. Então ela sussurra mandando ela dizer algumas coisas pra ele, e então ela pede perdão pelo que disse, dizendo que já aprendeu a lição com a sua amiga. E a tia fica meio sem entender, e a loirinha diz que a senhorita tinha alguns assuntos pendentes pra resolver. Então ela te puxa pelo braço, dizendo que ele veio até ali pra vender os itens, e diz que a senhorita é a supervisora de lá, e afirma que estava enganada com o que disse antes, e fala que pra se desculpar, iria pagar o dobro do preço, não importava o que fosse vender. E a tia fica surpreso ao perceber que iria vender pelo dobro. Então ela fala que sim e manda ele te seguir. Chegando até o pavilhão, ele fica impressionado com todos aqueles itens, e até comenta que era nada mais do que o esperado da maior loja do mercado marcial. Então chegou outra moça, dando um chá pro nosso mano Etienne. A garota foi contando tudo o que ele tinha, e disse que dava um total de 200 mil doletas, e dobrando o preço podia conseguir 400 mil, o que fez o cara ficar em choque. Ainda sem acreditar, pensou que ganhou muito dinheiro de forma tão fácil. Então ela te dá 4 cartões, onde havia 100 mil doletas em cada, e manda ele guardá-los bem. Etienne pensa que, se sua irmã visse o tanto de grana, ela com certeza ficaria feliz. Nisso a loirinha disse que também para compensar, caso quisesse comprar alguma coisa, tudo ali está com 50% de desconto. Animado, ele diz que se esse é o caso, aceitaria a oferta. Vendo que os itens eram caros, ele percebe o motivo das famílias terem cortado, e pergunta como pessoas normais poderiam conseguir algum recurso de cultivo. Então Etienne pediu uma lista de coisas, e disse que era isso por enquanto. Então a loirinha começou a preparar seu pedido, e diz que seu pedido com desconto fica em 785 mil, mas depois de arredondar, podia levar tudo por 700 mil. Então ele já mandou um cartãozinho dourado com 1 milhão dentro, que felizmente conseguiu essa grande quantia com o assassino das sombras, e fica se questionando o motivo de te darem tantos benefícios, e não acha que seria apenas por causa dos xingamentos, e se pergunta o que viram em um cara pobre como ele. E quando ele estava indo embora, a loirinha pediu para ele esperar um pouco, e ele perguntou o que queria. Ela disse que a supervisora daquele lugar queria se encontrar com ele assim que estivesse livre. Na mesma hora ele sorri, mandando mostrar o caminho. Ao chegar, ela estava de boas tomando um chá. Quando ele a viu novamente, ficou surpreso ao ver que ela era completamente igual à sua irmã. Então ela foi se apresentar, dizendo ser da base de Demônios High, e o Lin uma artista marcial de elite de alto nível. Quando ele apertou sua mão, já sabe, né? A magia foi feita e ele copiou o talento de cultivo intermediário. E esse foi mais um episódio do nosso Trombadinha Copiador de Talentos. Então se querem a continuação, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta bastante pedindo a próxima parte. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, tamo junto e até o próximo episódio.